tudo bem? Advogado Dr. Marinho Lucas Eduardo. Vamos comentar a respeito hoje da Lei Felca, tá? Tenho aqui o Eduardo, que tem uma opinião um pouco favorável à Lei Felca, e quero ver o que nós podemos discutir sobre essa legislação que entrou em vigor recentemente. Exatamente. Primeiramente, doutor Eduardo, quiser se apresentar ou falar alguma coisa? Eu sou advogado, atuo bastante na área civil, na área trabalhista também, na área previdenciária, e no meu ver, a Lei Felca, embora ela possa sim, trazer alguns pontos negativos, na minha visão ela é de fato um avanço, porque ela facilita bastante a proteção das crianças, que como a gente bem sabe, muitos pais não têm tempo de cuidar das crianças, eles pegam as telas, um tablet, um celular, passam para a criança e deixam ela com isso. Basicamente, a babá da criança é o celular ou o tablet, A gente sabe muito bem que a maioria dos pais, hoje em dia, não dá para dizer nem que são eles que cuidam das crianças, São a internet. E na internet as crianças têm acesso muito fácil a diversos tipos de conteúdo que são bastante prejudiciais a depender da idade que aquela criança tem. E a Lei Felca, ao pedir para certos sites, por exemplo, fazer com que você tenha que colocar o seu RG, o seu CPF, até mesmo fazer um reconhecimento facial, que a gente sabe que é muito chato, Principalmente o reconhecimento facial do GOV, que por vezes nem dá certo, você tenta fazer o reconhecimento, não vai, você tem que fazer o reconhecimento de novo no dia seguinte para ver se vai dar para você acessar, Então, colocar essas barreiras em certos sites meio que força a criança a não conseguir consumir aquele conteúdo, que pode vir a ser prejudicial. E no meu ver, esse é um dos pontos positivos da Lei Felca. Já ao meu ver, um dos pontos negativos com a questão da Lei Felca já vem de uma ideologia do governo há muito tempo, de querer, de certa forma, censurar as mídias, mas não sabia de como fazer isso, até porque isso não cai de boa vista para a população. A questão da Lei Felca, o problema que ela traz é que, infelizmente, ela nunca vai conseguir trazer uma segurança efetiva para as crianças. Principalmente no que colocou na própria legislação, que cabe ao Executivo Federal decidir, por via decreto, o que é adultização ou não. Isso, ao meu ver, é uma carta branca para entrar censuras, principalmente no que diz respeito a comentários negativos contra o governo ou contra a forma de administração do Estado. Outro ponto, por exemplo, só para terminar aqui, a questão dos jogos. GTA, outros jogos, tanto da Rockstar, inclusive até o YouTube e a Netflix vai ter que criar dispositivo para poder filtrar quem vai assistir os conteúdos dele ou não. E isso, para a plataforma, pode se tornar insustentável, pode se tornar inviável. Até porque já existe o YouTube Kids e já existe até mesmo na Netflix certos tipos de canais voltados só para criança. Então, na implementação dessa lei, tirando toda a narrativa, o que sobra? No seu ponto de vista, tirando toda a narrativa, porque vai bloquear jogo, o YouTube pode ficar insustentável até a retirada dele do Brasil. Isso pode acontecer, logicamente, na medida como os decretos foram ser editados. Esses pontos que não trazem melhoria, como é que faz numa situação dessa? Até o próprio Felca chegou a comentar no vídeo que a lei de fato traz diversos pontos positivos, só que é sempre aquilo, Muitas vezes no papel a lei é boa, aqui que entra a divisão da teoria e da prática, porque infelizmente o jeito com que tanto os nossos políticos, quanto os legisladores, os juízes, os magistrados vão utilizar a aplicabilidade dessa lei, aí sim, de fato, ela pode vir a ser um ponto infeliz para a sociedade, Aí fica aquele debate, O que seria de maior ponto? A censura ou a proteção das crianças? Daria para a gente fazer um debate falando o que é mais importante? Liberdade de expressão ou liberdade das crianças? Porque o ponto é que no momento ainda não existe nenhuma prova de que o governo está utilizando isso para censurar as pessoas, A gente não tem como chegar, reunir provas e falar, olha, no momento o governo está realmente calando na boca das pessoas. Isso aí ainda não está acontecendo, Portanto, que a gente pode ver em diversas redes sociais, por exemplo, Facebook, TikTok, YouTube, você ainda pode fazer vários vídeos criticando as pessoas públicas, até mesmo os juízes do STF, que recebem tantas críticas. Você ainda pode fazer um vídeo fazendo piadinhas deles e tal. Ainda não estamos no ponto em que esses direitos foram de fato censurados.
se a lei Felca vai ou não propiciar, né, que de fato aconteça uma censura futura, no momento a gente ainda não tem como bater o martelo e falar com essa certeza. Pode ser uma preocupação válida? Talvez, mas a questão é que no momento, pelo que a gente tem demonstrado, né, YouTube Kids e tal, Netflix com o controle de parentalidade, não está resolvendo, né, cara, infelizmente. O que a gente tem é uma sociedade brasileira de pais que jogam a responsabilidade de cuidar dos filhos para terceiros. Infelizmente é o que os casos têm demonstrado. Tanto é que essa lei veio a ser aprovada depois da denúncia do Felca, de todo o caso da adultização, que de fato se foi comprovado que os próprios algoritmos estavam sugerindo vídeos que endossam comportamentos de pedófilo, né, cara? Sugerindo contas com crianças dançando de forma sexualizada, que é um absurdo, né, cara? Então, termina que fosse necessária a criação dessa lei, infelizmente. No mundo ideal, não teríamos essa lei, mas infelizmente a gente vive no Brasil, que está longe de ser um país ideal, e agora, com a implementação dessa lei, é torcer para que traga mais resultados positivos que negativos, infelizmente. Entendi. E para a finalização do bloco aqui, a grande questão é o seguinte, que o problema não é a ideia de proteger a criança. O problema é a ideologia política por detrás desse texto. Se quisesse de fato, não, vamos combater, era muito mais fácil fazer uma emenda, entrar no próprio ECA que já tem e colocar, fazer uma emenda no próprio ECA e já estabelecer um artigo. Não, teve que criar um texto totalmente grande, né, só para dizer a questão da digitalização, e no meio desse texto da digitalização colocou muitas coisas que, se você focar na ponta da caneta, não tem praticamente nada a ver com a criança em si, né? Ou seja, foi um texto, se fosse assim, não, vamos fazer uma lei o seguinte, a questão da proteção das crianças, só a facial já é o suficiente. Coloca lá para poder fazer o reconhecimento da facial, só isso já é o suficiente. Logicamente, uma plataforma que tenha uma eficácia tecnológica para reconhecer o rosto de uma criança e de um adulto, né? Só a facial já resolvia a metade dos problemas, mas não. Criou toda uma questão, criou toda uma narrativa. E, sinceramente, quando se trata para colocar carta branca para o governo decidir o que é a adultização por decreto, além do que já está no texto, infelizmente é um caminho muito perigoso que a gente vai tomar. Mas infelizmente é necessário, né, cara? Porque eles vão ter que decidir o que é a adultização, né? Que de fato não dá para deixar montar também. Alguém vai ter que decidir. Pois é, mas o problema é que a ideia da adultização deveria ser expressa em lei. Não, a ideia da adultização vai depender de quem estiver no governo. Então, tecnicamente, isso não vai resolver nada. Não vai resolver. Aí que entra a jurisprudência, né? Dependendo dos casos, se os magistrados forem decidindo reiteradamente sobre casos semelhantes, uma hora vai chegar a ter um consenso do que é de fato a adultização. Porque se a gente pegar o próprio ECA, o ECA, sem ser o digital, a lei Felca, já tem dispositivos na lei que penaliza, inclusive até de colocar a criança na presença de pessoas que não têm idoneidade, criança na presença de armas, munições, conteúdo sexual. O próprio ECA já prevê isso. Entendeu? Já prevê isso. Não só o ECA, como o próprio Código Penal também penaliza esse tipo de conduta de pegar a pessoa, criança, menor de idade, e colocar em exposição de conteúdos que não é próprio para a idade. Já tem a legislação. O que coloca a sombra é o porquê, de fato, no viés político, uma nova legislação, como se fosse, entre aspas, quase que sufocando a anterior. E é por causa que os políticos querem mostrar que eles estão fazendo alguma coisa, né? Se eles deixarem apenas do jeito que estava, ia parecer que não teve inovação nenhuma. Então, fazer uma nova lei sobre esse tema era meio que uma forma de eles demonstrarem que estão trabalhando para resolver essa questão. Foi mais com estética política, então? Talvez, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, é assim. Muitas vezes as pessoas que estão lá no governo, né, só fazem alguma coisa quando aquilo está em evidência. E o que o Felca fez foi trazer esse assunto em evidência, né? E aí eles foram e caíram em cima para mostrar, não, olha o que está acontecendo, as pessoas vão ficar revoltadas, né? Então vamos fazer uma nova lei, vamos tentar implementar alguma coisa para ver se resolve isso. Então vamos ver como é que vai ficando aí.
Tem mais algum comentário sobre o tema para complementar, para encerrar? Agora não. Não? Então com tudo é isso, se inscreva no canal, também tem... Deixa a sua opinião também, se você acha que essa lei vai trazer mais pontos positivos, negativos, e por quê, né? Por que você acha isso? E se inscreva no canal, esse aqui é o Dr. Eduardo, volta e meia também vai ter vídeo dele no YouTube aí, e também.